Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast, e no episódio de hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Dia do Livro, né? O Dia Mundial do Livro, que é o dia 29 de outubro. E para fazer essa homenagem, cada um de nós vai falar sobre 2 livros que mudaram as nossas vidas. Para falar sobre isso tem eu, Gabriel Rubens, juntamente com Vinícius Pasco Antônio. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Shirley? Prazer, vamos falar um pouquinho dos livros que mudaram a vida. E a Shirley Rios. Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo. Tudo bem, Vinícius e Gabriel? E você é a pessoa nova aqui, né, hoje, participando com a gente. Tu quer se apresentar e falar um pouco de ti, do que você tem feito, sobre a tua conta no Instagram? Bom, eu sou Shirley, na verdade trabalho na área de tecnologia, contando um estágio desde 2010, então tem um bom tempo aí. Paralelamente surgiu também trabalhos de modelo fotográfica, e foi onde eu comecei o Instagram, porque modelos têm que ter um portfólio, né, online e tal. E depois de um tempo, eu fiz uns vídeos brincando com a área de TI no TikTok, achando que ninguém ia ver, tipo isso. Aí a galera começou a se interessar, e aí eles iam pro meu Insta e falavam: ai, mas você é modelo, fala de TI, não tô entendendo, né? Tipo, ficava confuso. E aí eu peguei e fiz do meu Insta, que era mais voltado pro público de modelo, pra área de TI, né? E comecei a compartilhar algumas coisas lá, e a galera foi gostando, e aí hoje eu foco mais nessa área, até mesmo pra ajudar muitas mulheres, que foi onde teve muitas que me procurou no Insta. Eu pensava que não ia ter uma procura, né, pelo lado feminino, mas existe, de fato, Nós mulheres, acho que assim, um pouco mais medrosas, né, pra entrar na área e tudo mais, pra fazer coisas diferentes. Então, eu comecei a me sentir melhor em ajudá-las e compartilhar mais o meu dia a dia e conteúdo sobre. Eu conheci o Páscoa por lá, né, também, que divide conteúdo da área de TI. E tu também faz conteúdo sobre livros, né? Porque quando eu vi até teu Instagram lá, eu vi lá nos highlights alguns resumos de livro, então tu também gosta bastante de ler. Gosto. Não, nunca fui, né? Nunca fui a nerd de ler livros. Na verdade, eu sempre gostei mais de ficção, lia romance, coisas assim, era esporadicamente. Depois de um tempo, eu via palestras, os caras falando bonito, eu falava... Aí eles citavam, né, as referências, os livros, e eu falava: putz, eles falam assim bem, eu quero aprender a falar bem também. Eu comecei a ler os livros, né, mais de autoconhecimento e tal, e fui curtindo, né, então é uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Mas acho que é a mesma coisa pra mim, eu também nunca fui muito de ler livro, e depois ficando mais velho, aí que eu fui começando a ler ali o primeiro, o segundo, e falei: pô, isso é legal, isso é normal, eu não tive essa infância, infelizmente. Hoje eu queria ter, hoje eu vejo assim, quantas coisas que eu perdi. Qual foi o primeiro livro que veio na tua cabeça assim, que mudou a tua vida, e o porquê? Tem vários livros que mudou minha vida de uma forma, mas acho que o Segredo da Mente Milionária, que é esse aqui, ele é eu li primeiro ele online, mas foi bem no início na minha área que eu entrei na área de TI. Eu não tinha dimensão, assim, não tinha muita informação na época sobre salários, né? Então eu ficava sem saber quanto ganhava um desenvolvedor. Então, o meu primeiro emprego é tanto que eu nem sabia se eu estava ganhando a faixa certa, né, ou se estava muito fora do mercado. Mas como era iniciante no mercado, eu sempre focava em, é melhor ter a experiência do que ficar pensando em quanto, né, de fato estou ganhando, se é isso mesmo, se eles estão me pagando justamente um preço justo e tudo mais. E depois fui tendo um crescimento muito rápido na área, e eu não estava esperando, né, ter um valor salarial tão rápido assim aumentar. Só que eu também observei que eu não estava conseguindo administrar bem o meu dinheiro, sabe? Então, tipo, mesmo ganhando bem, eu não conseguia ver eu guardar, assim, uma quantidade considerável. E eu falava: mas por que eu não tô conseguindo viver com o que eu conseguia viver com bem menos, né? Tipo isso. E aí teve o meu chefe na época, ele também não é de lei nem nada, mas ele falou que a psicóloga dele mandou ele ler esse livro aí. Eu só sei que ele é bom porque eu comecei a preocupar mais, né, com a questão financeira e tudo mais. E é legal pra você ler e tal. Aí eu comecei a ler ele online e peguei algumas coisas, né, e comecei a acrescentar na minha vida, que de fato faz uma diferença, né? Você primeiro pensar, porque o livro não aborda só a situação do dinheiro em si, né? Ele aborda também o mindset, tipo, você saber pensar, né, do que você quer, você ter objetivos com aquele dinheiro que você tá guardando, né, não guardar por guardar, e você saber viver com o mínimo possível, né? Tipo, você tinha um salário mínimo e hoje você já ganha tipo 8, 10 vezes mais que isso, você consegue ainda manter esse patamar um pouquinho melhor e guardar o resto, né? Ou investir em alguma coisa que de fato vai te trazer uma melhoria. Então, é um livro que eu digo assim, que ele é completo nesse sentido, né? Ele te faz
também pensar o porquê de guardar, não guardar por guardar. Shirley, legal tu falar disso daí porque eu me identifico bastante, ainda mais com a história do teu chefe, porque no meu caso também, não chegou a ser uma psicóloga que me recomendou, mas foi minha mãe. Ela falou, filho, tem esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, é muito bom, você tem que ler. Tá na minha lista, eu ainda não consegui ler. E uma coisa que você falou que eu me identifiquei também, é que quando você tá na área de TI, você começa a ganhar um pouco mais, só que também o seu estilo de vida começa a aumentar junto com o seu salário, né? E aí a gente não tem educação financeira, não tem ideia de como administrar, e é bom ter esses livros de referência. Um livro eu acho que deve ser parecido, eu não sei se é o mesmo tema, se você já leu, mas é aquele O Pai Rico, Pai Pobre, que a gente até falou num episódio aqui, e foi um livro que me ajudou nessa questão de controle financeiro, e parece que Os Segredos da Mente Milionária, além de ser um livro para educação financeira, também ajuda com mindset, né? Isso. Tipo, exemplo, ele fala de feedbacks, né? Se você tem uma mente rica, ele sempre compara assim, mente rica e mente pobre, né? Na verdade, não é que a pessoa é rica, a pessoa é pobre, mas é a mentalidade. Então, quem tem uma mentalidade rica, aceita feedbacks negativos, né? Vê aquilo como uma oportunidade de melhoria. E quem tem uma mente pobre, já repugna, né? Tipo, não aceita aquele feedback, sempre pensa dessa forma. Então, isso não afeta não só a sua vida pessoal, mas a questão emocional tem tudo a ver também com a questão do seu dinheiro, né? Até mesmo a forma que você gasta, que você guarda. Então, ele foca justamente nisso. Então, eu acho bacana porque você pode... Então, assim, no início, se você pegar e ler e não entender, às vezes tem que reler, porque ele fala umas coisas meio, né? Tipo... Não é aquele livro muito intuitivo, mas pela segunda vez que eu li, que eu fui começar a interpretar, porque na primeira vez que eu li, eu ficava, nossa, esse livro é meio preconceituoso, a mente rica, a mente pobre, a pessoa rica, a pessoa pobre, mas depois você vai entendendo o contexto, né? E eu acho que eu entendi ainda mais antes, porque eu li, depois que eu li, a primeira vez que eu li, eu entendi algumas coisas, mas outras eu ficava assim, meio assim, aí eu li aquela do mindset, né, de crescimento, e aí quando eu li esse livro novamente, porque eu já tinha anos que eu tinha lido ele, eu falei, peraí, deixa eu ler de novo. Aí foi quando eu comecei a interpretar melhor. Então acho também essencial não sair lendo uma fileira, uma lista de livros, se você não entender, e também reler os livros que você já leu, você consegue aplicar ainda melhor na sua vida aquilo que você está aprendendo. É interessante que nós tivemos um episódio também com o Guilherme Romão, o @devguiromão, que sobre aprender ele fala muito sobre isso, que a gente é muito empolgado, não empolgado, né? A gente é muito apressado para consumir vários conteúdos. Ele fala, não, melhor você tem que aprender e praticar, né? Aprende, pratica, lê mais alguma coisa sobre isso, ou talvez reler, porque não é um romance, né? É um livro que tem algumas coisas para colocar em prática. E uma dúvida, se tu pensar qual que foi a maior mudança que tu viu depois de ler esse livro, o que tu acha que foi? Com certeza foi quebra de crenças. Por isso que na primeira vez que eu li, eu fiquei com muita... Assim, essa questão de... esse livro que acha que fala tudo. Tipo assim, algumas coisas eu não coloquei fé, eu não acreditava, de fato. Depois de um tempo, acho que uns 2 anos depois que eu li ele novamente, eu comecei a enxergar de outra forma, né? Até amadureci minha ideia a respeito disso. Então, algumas crenças do tipo... se você nasceu pobre, não é sua culpa. A sua culpa vai ser se você morrer pobre, sabe? Então, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, que cara de... não pode xingar, mas... Enfim, eu ficava achando... Esse autor aqui, acho que nasceu no berço de ouro, escreveu um livro e acho que, né, manda em todo mundo. Só que na segunda vez que eu li, eu já entendi totalmente o contexto, entendi que de fato você não é que você é obrigado a morrer rico, mas você não pode culpar ninguém se você morrer pobre novamente. Tipo, você nasceu pobre e morreu pobre. Então é questão de escolhas, é questão de mindset mesmo, né? Tipo, então por isso que é interessante esse livro, porque ele mudou tanto a minha forma de pensar, muitas coisas além de dinheiro em si, e também abriu a minha mentalidade para algumas crenças limitantes que eu tinha comigo mesmo. Isso até de tu falar assim, não concordei muito na primeira vez, mas até na segunda, né? Eu acho que é uma coisa legal de quando tu lê alguma coisa, tem que ser crítico e tu não tem que concordar com tudo, assim. Tem livro mesmo que eu acho muito bom, que eu gosto, mas eu falo, olha, eu não concordo com tudo o que o autor fala, mas dá pra tirar isso aqui, né? Mas eu acho que então a gente pode ir pro segundo, interessante, porque eu já pensei, não, eu tenho esse livro, na verdade, né? Eu tenho esse problema e a Amazon torna mais difícil ainda, que é muito fácil comprar. Então eu me empolgo, compro e eu não consigo gerenciar, assim. Eu não sei quantos livros eu tenho, mas eu já tenho uns 10 anos com Kindle, que eu compro muito mais livro que leio, mas eu vou... Depois do que tu falou, eu vou dar uma atenção, vou tentar puxar ele, a prioridade dele, deixar um pouco maior e ver se eu leio logo. Cara, eu tenho o mesmo problema que tu, Rubens, porque eu tenho o audiobook,
o Audible, e aí eu assino, então todo mês eu tenho um livro grátis, e aí fica muito mais fácil de comprar livro. Eu devo ter... É que nem academia, eu pago e não vou. Então eu devo ter esse Audible, consigo todo mês pegar um livro pra ler, e tá lá. Mas que nem tu, eu vou dar mais prioridade. E o primeiro livro que eu li não foi nem leitura, foi audiobook também. Foi quando eu comecei a consumir mais esse conteúdo, que foi o Poder do Hábito. Eu lembro que esse livro foi importante porque eu tava no meu estágio, começando a trabalhar, então tava mudando totalmente as minhas responsabilidades, o que eu tinha que fazer. E eu comecei a perceber que ele mostra pra você, com exemplos científicos e experimentos, como que a nossa mente funciona, como que a gente procura fazer as coisas do jeito mais rápido, para economizar mais energia. Então, por exemplo, quando a gente vai sair de casa, a gente não tem que pensar em vestir a calça, colocar primeiro o pé direito ou o pé esquerdo, a escovar os dentes tem que segurar com a mão direita ou a esquerda na hora de abrir a porta. A gente não precisa pensar nisso porque o cérebro ele tem vários atalhos para facilitar a nossa vida. E o que eu gostei desse livro foi justamente ter descoberto isso e ter visto que, na verdade, os hábitos acontecem por conta de gatilhos. Então, por exemplo, que nem eu falei da academia. A vida inteira eu quero ir pra academia e não consigo ir. E aí eu percebi que se eu deixar a roupa do dia separada, se eu deixar as coisas arrumadas um dia antes para quando eu acordar ter aquele gatilho visual ou ter o mínimo de esforço possível para fazer, é um jeito de poder quebrar esse hábito ruim e criar um hábito bom. E é legal desse livro porque ele, que nem eu falei, ele tem bastante experimentos, e um experimento que eu achei muito interessante, a gente comentou até em outro episódio, é um de marshmallows, que eles falam os cientistas falam pra uma criança, ó, tu tem um marshmallow aqui, se você não comer, você vai ganhar 2. Se você comer, você não vai ganhar mais nenhum, você vai ter só 1. E eles saem, e a maioria das crianças não conseguem esperar, não tem essa força de vontade de esperar e preferem a recompensa mais instantânea, né? E esse livro é muito sobre isso, é sobre recompensas instantâneas, longo prazo, como que você consegue criar hábitos bons, como você consegue quebrar hábitos ruins, e como que o nosso corpo tem, e como que a força de vontade é um músculo que você gasta ao longo do dia. Então, conforme você vai trabalhando e vai chegando de noite, você tem menos força de vontade para fazer as coisas, por isso que ele aconselha você a fazer as coisas importantes bem no comecinho do dia. E foi fantástico esse livro por ter sido um audiobook, tá no meu estágio, e eu tenho boas lembranças afetivas dele. Foi um livro bem interessante, é bem conhecido, né? Vocês já leram esse livro? Acho que o Rubem já, né? Já também. Não, eu não li ainda não. E é legal que tu falou, porque é a mesma coisa pra tu cortar um hábito, né? Tipo, pra tu criar um hábito, tu precisa facilitar a tua vida, e pra tu cortar, tu tem que colocar um step a mais, né? Tipo, tu não quer abrir o dia inteiro o Facebook, então, sei lá, remove do celular o aplicativo, ou coloca alguma coisa que barra, né? Eu acho que também combina depois você ler o Hábitos Atômicos, eu não sei se você já leu. É o meu próximo. Eu li o Poder do Hábito, depois quando eu li Hábitos Atômicos, é meio que um complemento, né? E é bem nessa skill aí de que você tem que fazer também para facilitar, né? Para você ter aquela mudança de hábito, né? E não aquela porra do nada. E conectando os dois livros, tem ainda aquela teoria, né, da bola de neve, que a gente comentou, né? Tipo, até para hábitos, tu tem esse efeito, né? Você vai adicionando novos hábitos, você vai melhorando exponencialmente, né? Da mesma forma que tu tem com o dinheiro, que tem os juros compostos, que faz isso crescer mais rápido ao longo prazo, a mesma coisa do hábito. Se tu tentar se tornar um pouquinho melhor, né, todo dia, depois de 10 anos, tu é uma pessoa muito melhor. Então, a gente ainda falou do efeito snowball no episódio do 1000 a 1 milhão sem perder o cafezinho. E o Hábitos Atômicos está na minha lista. Eu li o Poder do Hábito eram 10 anos atrás, eu acho. E eu tava vendo o pessoal falando muito bem do Hábitos Atômicos. Parece que é meio que um complemento mesmo, é um Poder do Hábito 2.0. E eu quero ler. E uma coisa que é legal de falar é que, assim, não adianta também nada a gente ler o livro, porque, pelo menos pra mim, eu continuo sem ir na academia, a diferença é que agora eu sei por que eu não vou, eu sei que eu tenho que me facilitar, até pra acordar cedo, que se eu colocar o celular longe da cama, vai me ajudar a ter que levantar e, que nem o Gabriel falou, colocar obstáculos pra apertar o soneca. Mas só de você saber isso e você saber como que funciona o seu cérebro e por que você faz as coisas, eu acho que dá um poder muito grande pra você mudar. E aí depende de você no fim do dia, né? Eu ainda não consegui fazer umas coisas que eu queria fazer, mas pelo menos eu sei o que eu tenho que melhorar. E vamos ver se eu consigo resolver o projeto 2022. Hábitos Atômicos também me abriu a mente pro sentido de que tem gente que fala, né? Você tem que quebrar um hábito pra colocar outro. E ele fala justamente que não tem como você quebrar hábitos, né? Tem como você substituir, mas o gatilho sempre vai existir, né? Então, ele deu um exemplo de uma mulher que trabalhava
na aeronáutica, eu acho. E ela andava de cavalo, né? Fazia umas rotas, alguma coisa assim. E sempre quando ela andava de cavalo, ela tinha vontade de fumar. E depois de um tempo, ela ficou afastada, ela teve um acidente e ficou afastada do serviço por um bom tempo e parou de fumar. E depois de muitos anos, ela voltou, assim, não trabalhando, né? Mas voltou a andar de cavalo e quando ela começou a voltar essa rotina, ela disse que sentiu a vontade de fumar. Veio, assim, instantaneamente. E aí ele falou, o gatilho, né? Você despertou novamente o gatilho de um hábito que você já tinha substituído por outras coisas. E assim, ele fala vários exemplos de histórias de outras pessoas que ele foi observando o comportamento e entendeu que os hábitos, na verdade, nunca somem, né? Ele só o gatilho que não foi despertado. Então, se for um hábito ruim para sua vida, ele sempre fala para você evitar o gatilho, porque com certeza você pode cair no hábito negativo novamente. Eu acho que todos esses livros que falam assim da mente, eu acho bem interessante, que nem o Vinícius falou, pra tu se conhecer, né, se entender. Mas não que tu vai mudar a tua vida só porque você sabe, né? Eu acho que é muito quando tu começa a estudar sobre vieses, que tu sabe que existe, mas não é porque você sabe que você tá imune a eles, né? Isso te dá um poder a mais de parar e pensar, opa, eu tô reagindo por impulso, eu tô deixando meu cérebro, a parte rápida do cérebro, né, que um de vocês dois comentou, que é automática, agir e não tô sendo racional aqui no que eu tô fazendo. Mas não vai mudar a vida, tem que ler, cuidado, sei lá, criar metas e tentar aplicar. E nessa eu vou passar então pro meu livro, né, vamos pro terceiro. Eu pensei bastante pra trazer também, eu tava num livro na mesma linha que vocês, mas eu lembro que também lido há 12 anos atrás, se eu não me engano, foi o Programador Pragmático, bem conhecido, né, para os desenvolvedores, porque é um livro que é bem emblemático, porque é um livro que ele é importante, assim, mas ele não fala sobre programação em si. E foi isso que eu gostei muito nesse livro, né? Eu era ainda muito novo na área, estava estudando bastante programação, na época Java, teste de unidade. Tava muito pilhado nisso. E ver um livro sobre programação, que não falava só sobre programação, pra mim abriu muito minha mente de que ser programador não é só programar bem, né? E no livro ele bate muito nessa tecla, que ser programador é um ato, sabe? Tipo, de você aprender mais, você se comunicar bem, você entender como você influencia as pessoas, você saber ler documentação, saber qual tipo de comunicação que usa pra cada pessoa. Então, pra mim foi muito bom mesmo. E juntou com o que eu sempre gostei, dessas coisas sobre a mente, não muito lendo o livro antes, mas era muito mais assistindo Discovery e The History Channel. Eles tinham alguns programas, tipo, se não me engano, chamado Truques da Mente, né, que falavam um pouco dessas coisas. Então esse livro juntou muito pra mim tudo que eu gostava. E eu trouxe alguns pontos aqui que eu anotei. Na verdade eu resgatei minha anotação de 10, 12 anos atrás, tava no Google Drive, eu peguei ela de volta e vi aqui. E aqui uma coisa que eu tenho anotado é sobre a teoria das janelas quebradas. Vocês conhecem ela? Acho que a gente conversou sobre isso no trabalho. Conversamos? Eu fiz uma apresentação sobre isso 10 anos atrás, bem lembrado. Espero que minha memória não fale comigo, mas se eu não me engano, isso surgiu num estudo em Nova York, né? Sobre a violência que tinha em alguns bairros, né? Nova York já foi uma cidade muito violenta e numa das pesquisas, os pesquisadores, eles começaram a perceber que quanto mais sujo e desorganizado o lugar estava, mais violento ele era. Então, por exemplo, porque a teoria das janelas quebradas? Se você estiver num prédio e tiver uma janela quebrada, a tendência da desordem a aumentar é muito maior. Então, daqui a uma semana vai ter outra janela quebrada, daqui a pouco vai estar sujo, as pessoas não vão limpar e assim por diante. Outra coisa que eles fizeram foi pegar 2 carros e deixar num bairro pobre e num bairro rico. Num lugar muito, muito pobre mesmo, assim, com pessoas com bem menos condições, o carro foi destruído relativamente... E depois de um tempo lá, o carro foi destruído, tá? Então, primeiro tiraram a roda, depois quebraram o vidro, porque viram que estava abandonado, então as pessoas foram depredando. Depois fizeram a mesma coisa com carros danificados nos 2 bairros. E nos 2 lugares o resultado foi o mesmo. As pessoas depredaram o carro por completo, sabe? Então eles começaram a perceber que o ambiente acaba também moldando as pessoas. E isso aplica muito pra nossa vida, né? Porque se tu tem, sei lá, tu tá com a pia cheia de prato, pelo menos pra mim, eu coloco mais um lá, mas quando tu vê a pia vazia, tu vai colocar um prato, dá aquela dor, falar, vou lavar logo isso aqui, né? Acho que qualquer hábito em geral, quando tu tá fazendo as coisas certinhas, tu tem um checklist, tu vê que tu tá seguindo ele, tu fica com pena de deixar, pô, só falta um item aqui, deixa eu acabar. Mas quando tu deixa a desordem, o caos tende a aumentar. Era isso mesmo, Vinícius? Então, eu lembro que na nossa área que a gente puxou pra código, foi muito parecido, porque quando você tem um projeto que tá tudo zoado, sem coesão,
tudo mal feito de qualquer Verdade. jeito, vários ifs na classe, classe gigantesca. Se você pensar, vou colocar só um if aqui a mais, não vai ter problema, já tá todas as outras janelas quebradas. Agora, quando você tem um código estruturado, com padrão limpo, que tem qualidade, tá coberto com testes, você não quer ser o primeiro a quebrar ou a fazer de qualquer jeito. Então, é o que tu falou, o ambiente, o cenário que tá, influencia na tua decisão. E foi exatamente isso que você falou com a gente no trabalho. E o legal desse livro é que ele é atemporal, porque tu leu esse livro há 12 anos, eu li esse livro há 10 anos atrás. Meu irmão foi migrar de carreira agora e falou, pô, Vinícius, que livro que eu posso ler? Eu recomendei esse livro. Então é um livro que eu acho que todo mundo que quer ser programador ou tá na carreira e não leu e tiver a oportunidade, senta a ler. É uma leitura bem tranquila, não é muito técnico. Então, boa escolha. Se eu tivesse escolhido um livro técnico, eu escolheria ele, certeza, pra trazer aqui também. Eu também, quando alguém pergunta um livro, programadores, é o primeiro livro que eu indico, eu falo, antes de... Tipo, não, é claro que aprende alguma linguagem primeiro, mas eu falo, se tem um livro que eu acho mais importante pra não esquecer, é esse. Bacana. Faz muito sentido mesmo. A primeira linguagem que eu trabalhei de programação foi ASP Class. E de fato, principalmente quando a linguagem é estruturada, né? Se você não tem uma organização ali, enfim, vira um ninho de gato. E eu lembro que tinha um programador lá que ele era muito chato mesmo. Tipo assim, parecia orientação a objeto, a gente brincava, né? Porque era tipo uma coisa, passa dentro da outra passa dentro. Só pra, às vezes só tinha uma classe lá dentro, não, mas é porque tem que deixar aqui pra não bagunçar e tal. Então ele, né, deixava a gente bem estruturado ali a questão do sistema, mas mostrava ali tudo aonde tinha que estar, da forma que tinha que estar, porque não basta a linguagem ser estruturada, a gente também tem que trabalhar organizado, faz total sentido essa teoria e eu curti bastante, eu vou ler, eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha lido. Tem mais umas coisas aqui, né? Porque aí eu vou conectar, eu não tinha notado essa, mas é que eu lembrei agora, tô falando que é que ao mesmo tempo ele comenta sobre o preciosismo, né? Tipo, mantém as coisas arrumadas, mas existe o bom o suficiente. Tu não pode ficar num código, ou qualquer coisa que tu faça na tua vida, né? Tu não pode ficar pra sempre melhorando, polindo aquilo, quando tá bom o suficiente. Então ele também fala no livro quando é hora de parar, sabe? Tem coisas que... E o livro é muito sobre software, né? Que ele fala, ó, tá bom o suficiente, tu entrega. Tipo, tem teste, tá testado, tá organizado. Tu pode melhorar aquele 1% a mais, mas esse 1% não faz mais diferença. Então ele começa também sobre o bom o suficiente no livro. E aí outros pontos que eu anotei também, que eu gostei muito, foi sobre o não existe bala de prata, né? Que eu acho que é uma frase muito comum. Eu não sei se surgiu nesse livro, mas pelo menos pra mim foi a primeira vez que eu vi, foi no próprio Programador Pragmático, que era isso, que ele comenta que não existe nenhuma linguagem de programação que vai resolver todos os problemas, não existe nenhum sistema operacional, não existe nenhum framework, né? Falava que tudo isso são só ferramentas que tu tem que usar pro teu conhecimento, aprender elas e tudo vai estar dentro da tua caixa de conhecimento, né? Ele fala também, que é outra coisa que eu gostei muito no livro, que pra quem só tem martelo, todo problema é um prego, né? Se você sabe resolver um problema de uma forma, tu vai sempre tender pra isso. Só que quando tu vai aprendendo diferentes formas de fazer as coisas, tua cabeça vai se abrindo, né? E tu vai sendo mais criativo e aprendendo qual é o momento certo para aplicar a técnica certa, sabe? Então, isso é outra coisa também que no livro foi... tipo, explodiu minha cabeça, assim, quando eu li, sabe? Que eu fiquei, caramba, eu era muito... Na época, eu trabalhei com VB.NET e eu não gostava muito, fui trabalhar com Java, fiquei impressionado, né? Java Web, na época, assim, pra mim. Dá pra fazer muita coisa aqui que não dava com VB. E esse livro deu, assim, um banho de água fria, no bom sentido de, isso aqui é só uma ferramenta e eu não tenho que me apegar a isso. Quero ser, na minha carreira, um programador. E um programador preparado pra trabalhar com o que for necessário, entendendo qual que é a melhor coisa que vai ter para diferentes cenários. E a última coisa que eu anotei também foi sobre a comunicação, que ele tinha algumas provocações bem interessantes, que é, tipo, pensa em quem é o melhor programador que você conhece, sabe? E ele falava assim, muitas vezes quem você vai pensar agora, não necessariamente é o melhor programador, mas é alguém que se comunica bem. Talvez o melhor programador mesmo não é alguém que você conhece, porque essa pessoa não fala, né? Então ele falava muito que aprenda a se comunicar. Programar também era um ato de se comunicar, explicar o que você está fazendo, de entender o que você está fazendo. E só saber fazer muito bem não é o suficiente. Você saber explicar para clientes, outros programadores, para pessoas de negócios, é parte do teu trabalho como programador, como bom programador. Então, é legal tu falar disso daí, porque, tipo, uma coisa até que a gente conversou com o Gabriel no episódio dele sobre como que foi o processo de contratação, é que programador, você, na verdade, usa a programação como um meio para resolver um problema que é um problema de negócio, que a empresa precisa. Então, você precisa saber se comunicar, você precisa saber entender os problemas da empresa,
do negócio para poder resolver. E até sobre isso, o segundo livro que eu trouxe aqui tem muito a ver com isso, com comunicação, que é um livro que eu também li quando eu estava no meu estágio, estava começando a ficar independente e trabalhar, que é o livro O Corpo Fala. Eu lembro que um amigo meu me recomendou esse livro. Na verdade, o intuito desse livro era de entender melhor as mulheres e conseguir me comunicar e ter mais sorte. E é muito legal porque ele mostra como que o que você fala não importa, o importante mesmo é como você fala e que a comunicação, 10% só é o que você fala. Como você se porta, como você interage, como que você transmite o que você quer transmitir é importante também. E o bom desse livro é que ele traz referências históricas para poder explicar o porquê que a gente se comporta de tal maneira. Um exemplo que eu tenho até hoje, e eu nunca esqueço desse exemplo deles, é porque que quem tá no YouTube vai ver o que eu tô fazendo. Por que quando a gente quer mostrar que a gente não tem nada, não fez nada, a gente levanta a mão? Eu não sei até que ponto isso é verdade. Só que no livro ele fala que antigamente na pré-história, quando a gente era homem das cavernas, a gente levantava as mãos pra mostrar que não tava com pedra pra atacar. Então era uma forma de mostrar, ó, eu tô seguro, não precisa ter medo de mim, eu não fiz nada. E até hoje ninguém ensina a gente que tem que levantar a mão, ou no futebol quando você faz falta todo mundo levanta a mão, mesmo sendo falta com o pé, não faz tanto sentido. E são hábitos e comportamentos que a gente tem de anos de evolução, né? E outra coisa muito interessante desse livro é de mostrar que, às vezes, você pode nem tá confiante, ou você pode nem tá com o melhor pensamento no dia, mas só de você mudar o seu corpo, então você soltar os braços, não ficar com a perna cruzada, abrir a perna, tentar ocupar mais espaço, você consegue postura também transmitir pro seu... Isso, você consegue transmitir pro seu cérebro que você tá confiante, que você não tá com nenhum problema, que você domina o lugar. E querendo ou não, isso vem de anos de evolução, que a gente tinha que fazer isso para poder dominar território, para poder se proteger de animais, se proteger de perigos que podiam ter. Então esse livro é muito legal, é uma leitura assim bem gostosa porque tem bastante ilustração, eu gosto de livro com ilustração, que nem gibi, então foi bem fácil de ler. E eu recomendo quem tem interesse nessa área de comunicação, e tem bastantes insights, esse é só um deles, de comportamentos que a gente tem hoje, e ele explica por que a gente tem esses comportamentos e como usar para poder transmitir o que a gente quer transmitir e conseguir melhorar a nossa comunicação, né? Pra ter uma vida pessoal e profissional melhor. Eu li ele também, não pra ser melhor com homens nem nada, não. Mas foi também por um propósito. Minha tia que tinha esse livro e eu tava começando a fazer entrevistas, né? E, tipo, demorou tanto pra começar, de fato, ser chamada nas vagas, que nesse período, né, de fazer a entrevista e ainda não ter uma resposta, eu ficava pensando, putz, será que eu não tô falando clareza? Será que eu não tô passando segurança, né, e tal? E aí minha tia tinha esse livro e ela me deu pra ler até na época. E de fato também eu recomendo pra quem, principalmente vai começar em qualquer área, né? Quando você vai fazer uma entrevista, às vezes você é até bom naquilo, mas você não consegue convencer que você é bom, sabe, assim? Porque tem pessoas que às vezes é contratada que, tipo, sabem falar muito bem, jogar aquele lero-lero, mas na prática não é bom. E já tem gente que é totalmente ao contrário, tipo, não se sai bem numa entrevista, mas quando a gente faz um pareamento, a gente vê que a pessoa é boa. Então, esse livro é não só para a área profissional, mas para qualquer coisa na vida também. Acho que é essencial ter. Legal. Eu vou confessar, já que o Vinícius falou, que eu também li com a mesma intenção. Eu até tenho outros que é mais, tipo, o corpo fala no romance, alguma coisa assim, eu não lembro, mas eu também fui com essa intenção. Mas depois acabei vendo que o livro é muito mais que isso e ajuda em muita coisa. Não é a linguagem do amor, é isso? Não é esse? Eu acho que o corpo fala a linguagem do amor, alguma coisa assim, que é a versão 2.0. Também li isso daí. Mas que nem eu falei, a intenção era essa, só que ajuda demais. É que nem o livro do hábito. Eu sei como que funciona, não consigo fazer. O corpo fala também. Sabe como que funciona, mas não consegue fazer. Mas é bom saber por que as coisas acontecem. Eu pelo menos, depois que eu li esse do Corpo Fala, eu era líder de dança na igreja que eu era, lá em Brasília. Eu lembro que eu observava, assim, quando as meninas estavam mentindo, ou então, quando elas, de fato, não queriam aprender o passo. E, assim, parece que você fica tudo, né, tipo, agora observa qualquer movimento, você já tá supondo algo. É interessante. Quando eu li o livro, eu fiquei, caramba, agora tô codificando as pessoas, né? A Matrix agora, eu tô enxergando tudo. E aí eu assisti outra série também chamada, acho que era Lie to Me, que era na mesma ideia, que o cara, ele conseguia detectar mentiras por vários
padrões de comportamento, forma de falar. Não é bem assim no final, né? Tipo, acho que o que o livro peca um pouco é que não deixa claro. Ele até fala um pouco, mas não deixa tão claro que não é tão direto assim, né? Porque alguém fez tal coisa que a pessoa tá mentindo, falando a verdade. E que nem a Shirley e o Gabriel falaram, só um aviso aí que é efeito colateral desse livro é que você começar a ficar reparando no pé das pessoas, se ela tá apontando pro lado, pra você, se o pé tá cruzado na cadeira, se tá com o braço cruzado. Até hoje, 10 anos depois, ainda continuo com essa mania de tentar ler as pessoas, que é natural, porque depois você descobre, você fica pensando, nossa, olha só, agora saí da Matrix, sou o Neo aqui. Decifrei o código. Mas é muito legal a leitura, eu acho que vale muito a pena, se posso recomendar. O que teve de ruim pra mim é que eu ficava preocupado, né? Às vezes eu gostava de ficar com o braço cruzado. Eu falei, caramba, a pessoa vai achar que eu tô fechada pra ideia, sabe? E aí eu descruzava o braço, mão no bolso, essas manias assim. Que eu tinha na época e eu ficava me observando pra não passar a mensagem errada. Então, tem que ler com cuidado. É, bem dessa forma. Eu também ficava, tipo... Acaba que a gente fica desengonçado, né? Porque a gente cruza o braço e a gente, não, a gente tá passando uma imagem. Cruza a perna, não, a gente tá passando... Putz, como é que eu fico agora? Tipo, você não sabe até, né? Toda hora tu pensa... Tipo, eu tenho a mania de descascar os lábios, porque meus lábios vivem rachados. E aí fala do livro que é, tipo, como se fosse seduzindo alguém, né? E às vezes eu tô... Aí eu, caraca, não pode fazer isso. Mas é involuntário. Então não é que eu não tô seduzindo alguém. Tipo, tem coisas que de fato o corpo fala, mas acho que depende também do momento, né? Contexto. Assim, apropriado, eu não sei. Do contexto, exatamente. Eu acho que eu fiquei mais desengonçado ainda, porque eu ficava me observando, e tu se observa, não pensa mais em nada, aí ficava mexendo no cabelo. E, mano, não é bem assim, então... Shirley, qual que é o teu próximo aí? Na mesma linha? É um pouco diferente. É o Vício de Agradar a Todos, da Joyce Meyer. Não sei se vocês conhecem. É uma palestrante dos Estados Unidos. Ela é pastora, eu acho, se não me engano. Mas eu conheço ela mais por palestras. Ela ia muito em Brasília quando tinha... Eu sou cristã, né? Então, eu ia pros eventos, aí chamavam ela. E começava a achar muito interessante, assim. Nessa época também eu nem era muito de ler. Foi um dos primeiros livros também que eu comprei. E que eu me identifiquei bastante, porque ela ministrou, né, lá sobre praticamente o que o livro fala. Aí eu fiquei curiosa e comprei o livro. E o vício de agradar a todos, necessariamente, não é só na questão de agradar, né, mas fala muito também... É um pouco, não sei se vocês já leram do Paulo Vieira sobre o poder da ação. Eu até brinco que ele pegou algumas coisas de lá, porque o livro dela é produzido um pouco antes do dele, então tem muita similaridade em algumas coisas, né. Então, eu, desde nova, sempre fui muito tímida e reservada. E, em certo momento da principalmente da carreira profissional, quando eu virei tech lead dos Jonas, eu era pleno na época. E eu fiquei, tipo assim, um pouco... Eu não queria falar não pra oportunidade, mas ao mesmo tempo eu ficava, caraca, como assim? Um bando de homem, mas olha que como é que eu vou liderar, né? E quando eu aceitei mais pra agradar, de fato, o meu chefe. Não era nenhuma coisa que eu queria, sabe? E eu percebi que eu fazia isso não só na minha vida profissional, mas na igreja também. Tipo, vai ter uma ministração, quer que o pessoal de dança faça uma apresentação. Aí, tipo, a gente se virava nos 30, ensaiava na madrugada, porque eu não queria falar não, sabe? Então eu comecei a ver vários cenários da minha vida, tipo, em que eu me matava, literalmente, pra encher o meu próprio ego. Eu achava que eu tava, tipo, agradando de fato as pessoas, mas o vício de agradar a todos que ela fala é justamente isso. A gente acha que a gente tá agradando, né? Não quer falar o não. Não é nem a questão de não saber falar não, mas é a questão do nosso ego, tipo, de a gente mostrar que a gente sabe fazer, que a gente vai fazer e deixa que eu dou conta. E ela fala desses dois cenários, né? Não só do agradar. E o falar não, eu jurava que eu sabia falar não. Até eu começar a aprender a falar não, tipo... E aí, em alguns momentos da minha vida, eu comecei a sentir que, de fato, eu não sabia falar não. E aí, foi alarmante, porque começou na área ministerial até mesmo, na igreja. E quando eu comecei a falar os não, as pessoas já tá desviando, né? Sempre tem aquele julgamento. Você não pode se rebelar que pronto. Você não pode ter uma opinião contrária, digamos assim, do que você sempre teve, né? Tipo, não, o Shirley, a gente nunca pensou que a Shirley ia ter um comportamento X, não. E aí começou, na minha vida pessoal também e profissional, eu aprendi a falar os nãos e as coisas começaram a mudar. No início parece, tipo, putz, tô fazendo muita merda, sei lá.
Acho que esse livro tá me instruindo pro mal. Mas, na verdade, toda mudança gera perdas. Então, de fato, no início vai ser difícil, né? Você se acostumar com essa nova fase de você aprender a dizer não, você ter os seus limites. E também você superar, né? Aquela questão de ser sempre elogiada, né? Porque, querendo ou não, quando você tá agradando alguém, você espera o elogio, né? E mesmo se pode falar com alguém, acho que na época se alguém falasse isso pra mim, eu ia negar, que nada, eu faço porque eu quero, porque eu amo. Mas no fundo, você espera, assim, não vou mentir, né? Quem não faz um trabalho aí, espera pelo menos um obrigada. Putz, obrigada, né? Mas, e são coisas que eu pelo menos negava bastante de mim mesma, assim, então eu mentia pra mim mesma, né? Essa era a verdade. E eu achei muito interessante esse livro porque foi bem nesses momentos que eu tava vivendo, né? Essa vida de uma forma corrida e achando que tava agradando a todos, e na verdade eu tava me matando ali e me frustrando muitas vezes também. E quando eu comecei a entender, né, a importância de a gente colocar os nossos próprios limites e saber falar não nas horas certas é importante em tudo na vida, né? E aí justamente ela fala do poder da ação. Não basta você saber que você tem que falar não. Não basta você saber que você não vai fazer isso porque você vai agradar alguém. Na verdade, você não quer agradar essa pessoa. Tá querendo encher o seu ego. E colocar em ação o que você está aprendendo. Porque foi bem isso, eu li o livro e pra eu aprender a falar o não, acho que demorou 1 ano e meio, mais ou menos, por aí. Demorou muito, não foi instantâneo. Eu li o livro e vou começar a falar não. Foi algo que, de fato, quando eu li o livro, eu pensei, isso é de boas. Mas na hora H, assim, no dia a dia, não é tranquilo. Principalmente você que não tem esse hábito de falar não, é complicado. E eu acho que foi tão difícil pra mim também, porque eu cresci numa linha assim, sabe? Tipo, criação de pai e de mãe. Foi muito isso também. De meus pais sempre ensinar eu e meus irmãos a agradar as pessoas, né? Não ofender, essas coisas assim. Então também tem um pouco dessa questão da criação. E aí quebrar isso é complicado, mas foi um livro que me abriu bastante. Eu sempre recomendo, principalmente para quem tem um perfil parecido. É bem parecido com o que tu falou no começo, né? Da parte das crenças limitantes que a gente cresce. E querendo ou não, a gente tem que quebrar ou viver com elas. Tem um livro muito parecido com esse estilo aí também. Comecei a ler. O primeiro capítulo ele fala exatamente isso que tu tá falando agora, que é o essencialismo. Ele fala a história de um cara que ele trabalhava demais, não conseguia falar não. E sempre se comprometendo, e a qualidade de trabalho dele era horrível, porque ele tinha medo de falar não pro chefe. E aí depois, quando ele começou a trabalhar menos, ele conversou com o chefe para trabalhar menos horas e falar não e só pegar os projetos que ele queria, até o próprio chefe começou a dar feedback melhor porque ele estava entregando mais qualidade, ele tinha mais tempo livre, ele melhorou a vida. E isso é uma coisa que é muito cultural, porque aqui na Alemanha é muito comum falar não, por exemplo. Eu comentei isso várias vezes já, eu até fico com medo, porque parece que é grosseria, porque o pessoal é muito direto. Às vezes, a gente é programador, a gente sabe, o cliente chega, cara, eu preciso disso pra amanhã, é 1 mês a estimativa, mas faz pra amanhã. A gente fala, beleza, eu vou fazer, a gente dá um jeito, fica a hora trabalhando mais, se vira, não volta pra casa. Aqui, se alguém fala isso pra um alemão, pra um colega de trabalho meu, ele vai falar, não foi isso que eu acordei com você, não cabe a mim fazer isso agora, é uma pena. E tá tudo bem, pra eles aqui tá tudo certo, é muito cultural e é muito legal aprender que a gente tem essas crenças limitantes e tentar trabalhar e melhorar, né? Eu confesso que eu não consigo falar não, eu tenho dificuldade, e isso até pode ser um problema de você se comprometer com coisa a mais que você consegue fazer, né? É verdade. Isso volta no primeiro episódio que tu comentou sobre isso, do lockdown, que todos os teus colegas da empresa lá falaram assim, teu chefe falou, não, vamos voltar, e ele falou, não vou. Todo mundo falou, né, todo mundo ficou com medo, mas todo mundo disse, não vou voltar, não tem porquê, não faz sentido, quando diminuir os casos a gente volta, mas agora eu não vou voltar. O Vinícius conta que ele ficou até assustado quando começou, porque todo mundo começou a responder o e-mail do chefe, falou, não vou voltar, ele falou, caramba, como assim? O pessoal tá falando assim com o chefe. Eu não respondi nada. Eu achei até diferente, tipo, lá de Brasília, as empresas que eu trabalhei lá e aqui em São Paulo, que aqui eles aceitam também um pouco melhor o não do que em Brasília. Eu não sei se, assim, a diferença é tão diferente, porque lá, quando a gente falava, não vai dar e tal, não, se vira, passa a noite, pega o final de semana, sei lá,
precisa de mais gente? Qual é o problema, né? Tipo isso, não queriam aceitar o não. Aqui não, aqui eu lembro que a primeira vez que eu tive que falar não, eu pensei, nossa, vou me pacas, quer ver? Ah, não, tranquilo, não, a gente fala lá, não dá, pronto, não dá. Aí eu, caraca, diferente. Assim, e é o mesmo país, né? Mas questão de cultura também, né? De empresa. E como que é mesmo o nome do livro? O Vício de Agradar a Todos. Na capa tem o Vício de Agradar a Todos, mas eu acho que... acho que você deve achar. Não sei se tem livros parecidos, porque eu já vi não sei o que lá do Vício também. Mas só procurar pelo nome da autora é mais fácil. Então vamos continuar ainda no assunto sobre comportamentos. O meu último é um também bem famoso. E agora eu acabei de lembrar que eu falei desse livro pro Vinícius. Eu lembro claramente que é As Armas da Persuasão. Como influenciar e não ser influenciado. Eu lembro porque eu dei alguns exemplos e eu lembro que logo depois eu vi ele fazendo isso com alguém no trabalho, sabe? Tipo, eu lembro que ele explicava pra ele sobre o compromisso. Falar de quando você fala pra alguém assim, ó, se eu precisar de ajuda depois, tu consegue me ajudar? E aí, sei lá, passou alguns minutos, ele sentava atrás de mim assim, eu vou subir e falar pra alguém, cara, tem umas tasks aqui pra pegar. E ele falou, ó, tenho 3 tasks aqui, se eu não conseguir até o final, tu me ajuda pegando uma? Ele falou pro cara, aí eu falei... Eu lembro esse daí, só que eu lembro que esse daí eu li também com o mesmo intuito do Corpo Fala, e acabou que ajudou no trabalho também. Porque tem vários... É legal que ele tem vários gatilhos que você pode usar. E esse é um desses, que é o da coerência. Que quando a pessoa se compromete, ela tem muito mais chance de fazer depois. Me ajudou bastante. O compromisso no livro. Mas é coerência mesmo. É compromisso e coerência, na verdade, o nome. Eu ia falar só o legal desse livro é que todo o exemplo que ele dá, ele tem um exemplo prático da vida real. Então é muito fácil de você transportar. Não é nada abstrato. Ele fala como que funciona. Ele dá exemplos como... Eu não vou falar aqui, você lê o livro. Vale muito a pena. Mas ele dá muito exemplo de cada gatilho e como que, geralmente, parte de venda, de marketing, usa esses gatilhos para poder vender mais e lucrar Garçons. mais. É muito legal para se conhecer isso. O garçom, porque que ele dá um cafezinho ou um biscoito ou uma bala no final, na hora de pagar a gorjeta. Tem estudos que mostram que ele ganha mais. O da autoridade é bem assustador, que, se eu não me engano... O cara fala que é médico e pede pra você torturar outra pessoa. E aí, como é um médico falando, você tortura, você dá choque. Porque ele passa a autoridade, Sim. Você obedece sem questionar. Tem bastante exemplo muito legal. Vale a pena esse livro, muito bom mesmo. E vender não é só vender alguma coisa, né? Às vezes se vender também. Então, é bom aprender pra você também se vender, seja o que for. Você tá palestrando, você vai um carro novo, qualquer outra coisa. Uhum. É bem válido ter o conhecimento. É legal que o Vinícius comentou sobre autoridade, porque tem até esse experimento que é o nome é Milgram Experiment, onde basicamente funciona assim. Existem 2 atores e uma cobaia, né? O que os atores fazem? Ele é um cientista que vai falar assim, vocês dois, vai falar para um ator e para uma cobaia, né? Vocês dois vão participar do experimento em que uma pessoa vai fazer algumas perguntas e outra vai estar na outra sala respondendo as perguntas. E cada vez que a pessoa errar, ela vai tomar um choque, sabe? Então, quem é a cobaia vai estar fazendo pergunta e dando choque, tá? Então, o que acontece? Cada vez que a pessoa erra, o choque aumenta. Então, o outro ator vai estar numa sala, a cobaia faz uma pergunta e o ator erra, então dá um choque, vai aumentando. Só que chega uma hora que a pessoa começa a gritar quando toma o choque, né? Erra 1, 2, 3. E uma hora ele fala assim, cara, eu vou morrer. Só que o médico, que também é um ator, continua falando. Vocês assinaram um acordo, continua. Assinaram um acordo, continua. E várias pessoas, tipo, o nível muito alto de pessoas que vão até o último nível que o cara simula que morre, sabe? Esse é um experimento já repetido por vários anos e o resultado quase sempre é igual. E basicamente, e tem vários outros do tipo, né? Basicamente existe até um bias, né? Um viés, que é o apelo à autoridade, né? Que é que a gente... Porque o médico se coloca ali como autoridade, ele tá de jaleco, a gente obedece ele e vai até o fim, sabe? Era muito simples alguém falar assim, é um experimento, mas eu não quero mais fazer, sabe? Mas as pessoas ficam com medo. Então isso a gente tende a seguir autoridades. Eu já ouvi muito sobre isso também, de autoridade. Esse livro ali, mas faz tanto tempo, eu tenho que ler novamente. Eu não lembro muita coisa ainda dele. Tem que nem uma frase que eu já vi em vários livros. Mas eu sei que quem fez essa frase foi até uma desenvolvedora, né? A Mary Kendall, se eu não me engano. Foi uma das primeiras que fez até o termo bug. E ela fala, peça
peça desculpa, mas não peça permissão, né? Então tem certas coisas na vida que você tem que quando você se conhece, você faz, né, aquilo que está ao seu conforto e depois você peça desculpas, né? Então, no caso, né, tipo, desse experimento. Mas, que nem você falou, né, da questão da autoridade. Mas se ela se conhecesse de verdade, ela sabe até o limite dela, ela não ia se permitir continuar daquela forma, apesar de ter uma autoridade ali falando pra continuar, né? Sim, sim. A autoridade falava pra cobaia apertar o botão, né? E a cobaia ficava meio assim, mas ele vai morrer. Não, mas ele assinou, sabe? Eu sou médico, aperta. Tipo, eu sei o que tô fazendo. E tem vários experimentos parecidos e eles são assustadores pra ver como a gente se comporta, né? E acho que o mais interessante desse até, porque pra mim esse é um dos mais chocantes, é que o próprio cientista fala assim, não é... Tu tá vendo aqui, tipo, sei lá, 80% das pessoas que vão até o fim, então... Olhe que é você, não é porque quem tá assistindo, vendo esses números pra pensar assim, não, mas eu não faria, não. Existe estatística ali, né, uma quantidade de experimento, então provavelmente a maioria de nós faria o mesmo. E eu acho que o legal desse tipo de livro é que te deixa um pouco mais alerta. Eu acho que talvez, por a gente saber disso, nós seríamos uns, e eu espero muito que pensaria 2 vezes, né, antes de seguir. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Deu pra gente rever vários livros, né? Teve até alguns que eu adicionei na minha lista que eu não tinha visto ainda, sobre o Como Falar Mais Não. É uma coisa que eu tenho que trabalhar, então já é um livro que eu vou tentar ler e dar uma prioridade. E é que a gente acabou revendo vários livros aqui. Foi bom pra mim, porque eu peguei 2 livros que eu li há 10 anos atrás e rever minhas notas e apresentar pra vocês. É bom que eu reviva um pouco disso. E, Chiles, Vinícius, se vocês tiverem algum recado final... Eu quero agradecer primeiramente, né, pela oportunidade aqui de trocar conhecimento sobre os livros, né, sobre leitura em si e frisar, né, que a importância de a gente ler e reler até mesmo, né, fazer um resumo daquilo que você leu, tipo que nem você fez, né, você conseguiu trazer a sua mente aquilo que você já aprendeu de uma forma mais rápida, né. E se vocês também tiverem outros livros para indicar, deixem aí nos comentários também, porque sempre é bem-vindo, né, mais livros. Conhecimento não pede demais. Foi bem legal voltar, ver esses livros, trazem sempre memória afetiva de quando você leu, é bem legal. E agradecer a Shirley por ter aceitado o convite. E Shirley, aproveita para falar quem quiser saber mais do seu trabalho, onde que dá para te encontrar. Tem no meu Instagram, Shirley Rios, com 2 R's. Tem, se você é mais entretenimento, no TikTok. Aí é Shirley Rios com 3 R's, né? Porque já tinha alguma Shirley lá com 2. E no YouTube eu tenho os 2 mundos, tem programação e tem meu lifestyle. Então, se você quiser conhecer melhor um pouquinho de mim, também tem no YouTube Shirley Rios também. Então, obrigado, Shirley, por aceitar o convite. Eu espero que você possa aparecer mais vezes por aqui. A gente vai deixar os links na descrição. E é isso, né, Rubens? Tem mais algum recado? Se não, vou ler o próximo livro hoje. Tem mais um. Não esquece também de seguir o Pencast, né? Qualquer plataforma de podcast que você tiver, Apple, Google Podcast, no YouTube, Pencast, no Instagram, no @PencastOficial. O Vinícius está sempre lá respondendo as perguntas que vocês deixam. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!